Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida do cristão. A vida cristã resume-se numa só pessoa, Cristo. Aliás, Cristo é a pessoa da vida cristã. Paulo disse aos Filipenses capítulo 1, versículo 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras palavras, Paulo estava a assumir que Cristo é aquela partícula responsável pela vida espiritual do crente. Portanto, a Escritura ainda diz que nele nos movemos e existimos. Paulo está a dizer que o estar vivo, caminhar, andar, comer, deitar, dormir e acordar é Cristo e morrer é vantagem. Quando olhamos para Colossenses capítulo 3, no versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: Cristo é nossa vida, e quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Paulo está a assumir claramente que Cristo é a vida do cristão, pois porque na cruz houve uma substituição da nossa vida pela vida dele. Portanto, quando nós olhamos exatamente ainda para João capítulo 5, versículo 24, Cristo vai dizer o seguinte: aquele que crê em mim, aquele que crê nas minhas palavras, naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o assunto de Cristo é vida. E Cristo deixa claro exatamente que as palavras dele, quando nós nele cremos, nos tira de um estado para outro, de estado de morto para vivo, do estado de treva para a luz. Então, as palavras de Cristo produzem vida no crente. Quando olhamos exatamente para João capítulo 6, versículo 63, Cristo vai dizer o seguinte: a carne para nada aproveita, o Espírito é que fica, e as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Cristo deixa claro que o assunto dele a nível do ministério é vida. João capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo deixa claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bem, na verdade, entre caminho e vida, nós temos exatamente confundido. Ou seja, o erro na vida cristã é levar mais Cristo como caminho, isto é, odos do grego, que significa modo de andar, modo de se conduzir, forma de se proceder. E negligenciamos Cristo como Zoé, vida de Deus habitando em nós e produzindo uma vida semelhante à de Deus. Ou seja, nós muitas das vezes levamos muito mais a vida do que na verdade nos importamos no fato de ter a vida. Então, levar a vida tem substituído a nossa consciência sobre Cristo, nossa vida. Então, além de nós levarmos a vida cristã, que é Cristo nosso caminho, que é Odos, precisamos também ter a consciência de Zoé, Cristo, vida de Deus em nós. Portanto, quando nós olhamos para a 1 de João, capítulo 5, versículo 12, João vai dizer o seguinte: quem não tem o filho não tem a vida, quem tem o filho tem a vida. João exatamente não diz que quem tem o filho tem vida e quem não tem, não tem vida. João diz que quem não tem o filho não tem a vida, e quem tem o filho tem a vida. João não fala de ter vida, João fala de ter a vida. Por quê? Porque João deixa claro exatamente que os ímpios também têm vida. Aqueles que não creem em Deus, não nasceram de novo, também estão vivos, porém pela vida natural. Mas todavia aqueles que creem em Cristo, esses têm vida espiritual, que é a vida de Deus, o próprio Cristo habitando neles. Portanto, essa vida que João fala é uma vida diferente e especial, que só os filhos de Deus experimentam, só os filhos de Deus podem ter. É uma vida, que tipo de vida é essa? É uma vida exatamente do tipo de satélite para a televisão, do gás para fogão e do carvão para o comboio. É uma vida do qual, se nós não tivermos, a nossa vida cristã não funciona. Então, Cristo, na verdade, é a partícula que faz funcionar a nossa vida cristã. Veja que, de forma muito clara, Paulo vai dizer exatamente aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 45 em diante, ele vai falar da ressurreição. Ele vai comparar dizendo o seguinte: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o segundo Adão foi feito espírito vivificante. Veja que o primeiro Adão foi feito alma vivente, que do grego é psikonzozan. Psikonzozan na verdade significa alma vivente, alguém que recebeu simplesmente vida. Mas espírito vivificante significa produtor de vida, ou seja, Cristo é aquele que produz vida em nós. Cristo não recebe vida de Deus, ele produz vida no crente. A diferença em Adão e Cristo é muito grande. Enquanto Adão recebe vida, Cristo produz vida no crente. Por essa razão, Cristo é a nossa vida. Mais do que simplesmente nos levar a vida cristã, a praticar a fé, precisamos estar conscientes da vida de Deus a fluir a nós. Então se joga em Cristo, confie nele, pois Cristo é a nossa vida. Deus te abençoe.